A Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, instrumento do Estado a serviço da cidadania, com apoio do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, promove Mutirão Direito a Ter Pai 2018. Serão feitos reconhecimentos espontâneos de paternidade, reconhecimento socioafetivo, exames de DNA gratuitos, cedidos pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Bom, mas para conversar conosco sobre esse tema, que eu considero de muita relevância, nós estamos aqui com a doutora Paula Brunner, ela que é defensora pública e vai falar sobre as inscrições, como deve ser feitas, doutora. As inscrições já estão abertas, elas devem ser feitas na sede da Defensoria Pública, que funciona no Fórum, na Avenida Senador Levindo Coelho, número 735, segundo andar, sala 215. E os documentos necessários são, primeiro de tudo, um comprovante de hipossuficiência, ou seja, um comprovante de renda, de que a pessoa não tem condições financeiras nem de contratar um advogado e nem de custear o exame de DNA. Esse é o primeiro documento. Além disso, precisa trazer para a gente também a certidão de nascimento da pessoa que pretende o reconhecimento da paternidade e, normalmente, é a mãe, né, que traz, que procura esse reconhecimento, então a mãe deve trazer identidade, CPF, endereço completo. Além disso, precisa trazer também o nome completo e o endereço do suposto pai, para que a gente possa encaminhar uma notificação para que ele venha aqui à Defensoria no dia do mutirão, que é o dia 23 de novembro, uma sexta-feira, e aí serão feitos agendamentos entre 8 da manhã e 17 horas para a coleta de 20 exames gratuitos de DNA. Pode acontecer, doutora Paula, da senhora ter uma demanda maior do que 20 exames. E aí? A gente vai fazer um cadastro também de reserva, porque alguns pais não comparecem diante da notificação, né? E aí é bom esclarecer que a gente vai fazer esse cadastro de reserva e também as consequências do não comparecimento do pai, que uma vez não comparecendo ao dia do mutirão, no dia 23 de novembro, nós vamos, de todo modo, ajuizar uma ação de investigação de paternidade contra o suposto pai. E, fatalmente, vai chegar a fase no processo judicial de exame de DNA. Então, é só uma antecipação de forma tranquila, de forma gratuita. A coleta vai ser feita aqui mesmo na sede da Defensoria Pública, para que a gente possa realizar esses 20 exames de DNA. Avenida Senador Levindo Coelho, aqui no Fórum, sala 215, e as pessoas podem também ligar. Isso, podem ligar, o telefone de contato é o 3531-1645, 3531-1645. E as inscrições podem ser feitas de segunda a sexta-feira, das 13 às 16 horas, aqui na Defensoria Pública. Qualquer dúvida, esse é o telefone de contato. Lembrando que serão feitos 20 exames de DNA gratuitos, cedidos pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais e também reconhecimentos espontâneos de paternidade e uma novidade esse ano no mutirão, que é o reconhecimento socioafetivo, que é pela convivência. E pode ser tanto de maternidade ou de paternidade. E aí eu gostaria de deixar 2 lembretes. Primeiro é que não pode ser feito o exame de DNA de pai morto. Então, o pai tem que ser vivo, não pode fazer com material do avô, não pode fazer com material dos irmãos, tem que ser com o material do pai mesmo. E outra coisa também que é importante ressaltar é que não pode ter nome do pai ou da mãe na certidão de nascimento, né? Se for um reconhecimento de maternidade socioafetiva, por exemplo, não pode constar nenhum nome da mãe na certidão de nascimento. Se for um reconhecimento de paternidade, também não pode conter o nome de nenhum pai no registro já da criança. Doutora Paula, é importante esclarecer que nós estamos aqui no período de inscrição. Essa primeira fase estamos falando de inscrições, porque depois vem a segunda etapa, é isso?
Isso. Essa primeira etapa, a etapa de inscrições, já se iniciou e termina no dia 31/10. Eu aconselho as pessoas a procurarem a Defensoria com uma certa rapidez, porque as vagas são limitadas, né? E realmente são muitas pessoas que têm ligado, entrado em contato com a gente e procurado saber informações sobre o mutirão. Então, o conselho que eu dou é que as pessoas não demorem a nos procurar para fazer a inscrição, que é por ordem de chegada. Depois disso, a segunda etapa é a fase da coleta, que vai acontecer no dia 23 de novembro, entre 8 da manhã e 17 horas. Depois disso, vai ter uma terceira etapa, porque o material é colhido aqui, na sede da Defensoria Pública de Ubá, encaminhado para Belo Horizonte, e lá é realizado o exame. Depois disso, Belo Horizonte encaminha para nós os resultados e no dia 15 de fevereiro, então, aqui na sede da Defensoria Pública, serão entregues os resultados às partes interessadas. Doutora Paula, a gente está falando aqui sobre casais, direito a ter pai, mutirão 2018. Tem muitos casos que se ouve falar muito sobre a alienação parental. Muitas pessoas falam, mas não sabem exatamente o que quer dizer. Eu gostaria que a senhora explicasse, por favor. A alienação parental, ela é um mal, né, que infelizmente tem se repetido muito na atualidade. Já acontecia antes e agora a gente consegue caracterizar facilmente isso. É um comportamento agressivo visando denegrir a imagem do outro. Pode se dar tanto com relação ao pai querendo denegrir a imagem da mãe para o filho, quanto o filho ou a mãe querendo denegrir a imagem do pai para o filho, né? Nós temos aqui na Defensoria Pública, inclusive, uma cartilha explicativa bem bacana sobre isso, que fica na nossa recepção. Quem tiver interesse de saber mais, pode passar aqui e buscar uma cartilha gratuita e explica direitinho os casos de alienação parental. Bem bacana. Para este e outros casos, como, por exemplo, a própria inscrição do Mutirão 2018, Direito a Ter Pai, as pessoas podem vir aqui na sala 215, procurar pela atendente. Em qual horário? Isso. O horário de funcionamento da Defensoria Pública é de segunda a sexta, de meio-dia às 18 horas. Para inscrição no Mutirão Direito a Ter Pai, o horário é das 13 às 16 horas. Lembrando que a Defensoria Pública faz o atendimento ao público, né? Os defensores, propriamente, fazem o atendimento ao público, às terças, quartas e quintas, de 1 às 4 também. Com relação ao mutirão Direito a Ter Pai, é importante salientar que esse mutirão vai acontecer ao mesmo tempo, no mesmo dia, em Belo Horizonte e em mais outras 42 cidades do interior, incluindo Ubá. É gratuito para quem não tem condições de pagar. Isso, por isso que a gente pede que as pessoas tragam um comprovante de renda, né, para que a gente, antes de fazer o cadastro, os defensores públicos irão analisar se a pessoa é, no termo técnico, hipossuficiente, ou seja, se ela não tem condições financeiras de contratar um advogado e, por isso, merece a assistência jurídica gratuita prestada pela Defensoria Pública e também não tem condições de custear, por consequência, o exame de DNA. Tem que trazer, por exemplo, comprovante de residência também? Sim. Identidade, CPF, comprovante de residência da mãe, né, ou do pai que quer também reconhecer espontaneamente a paternidade, e o endereço também, aí não precisa de comprovante, mas o endereço completo também para que a gente possa enviar a notificação à outra parte. Então, o pai que quer fazer o reconhecimento espontâneo de um filho, traz toda a documentação pessoal dele, pai, e traz também o nome e o endereço completo do filho para que a gente possa encaminhar uma notificação convidando o filho para vir aqui no dia do mutirão. E as pessoas têm procurado a Defensoria Pública para fazer essa inscrição? Sim, tem procurado muito a Defensoria Pública e alguns casos que eu já até adiantei, como, por exemplo, pai morto e pessoas que já têm o nome do pai na certidão. E aí a gente está orientando a voltar um outro dia, que é o dia de marcação de ficha da Defensoria de Família, que tem como titular o doutor Júlio César, e tem um dia específico para marcar as fichas da família. Aí as pessoas são devidamente orientadas. Quem tiver qualquer tipo de dúvida, qualquer tipo de questionamento, basta vir aqui na Senador Levindo Coelho, 735, segundo andar, sala 215, ou ligar para a gente no 3531-1645, que todas as dúvidas serão sanadas. Existe uma estatística em torno de filhos
que não conhece o pai ou que não conhece a mãe, esse número vem aumentando, vem diminuindo, vem se mantendo? Tem uma estatística? Eu não tenho essa estatística aqui com relação ao bar. O que eu posso dizer é que, quando a gente vai nas escolas, principalmente, a gente vê bastante criança, é um número significativo, e daí a ideia de fazer o mutirão Direito a Ter Pai. E também, não só nas escolas, mas atualmente, quando uma criança é registrada sem o nome do pai, acontece um procedimento automático que corre junto às varas cíveis, que é o processo de averiguação de paternidade, em que a mãe é notificada para apresentar o nome do pai e tudo mais. Então, é um número significativo de demandas de averiguação de paternidade que nós temos aqui em Ubá. Doutora Paula Brunner, coordenadora da Defensoria Pública, Unidade de Ubá, falando sobre o mutirão Direito a Ter Pai 2018. Inscrições vão até o dia 31 de outubro e o resultado final saindo em 23 de novembro. Doutora Paula, eu vou deixar agora a senhora para as considerações finais. Eu queria agradecer a você, Sodré, pela oportunidade de sempre divulgar o trabalho da Defensoria Pública e colocar também, mais uma vez, o nosso telefone à disposição, que é o 3531-1645. 3531-1645.